Lá, como eu falei, todo mundo Vou convidar aqui. Falar um pouquinho da matéria que saiu na Veja essa semana. E aí, Caco, beleza? Oi, Nati. Todo mundo aqui. Tudo bem, Désio? Vamos ver que eu vou chamar aqui. Falar um pouquinho da matéria que saiu essa semana na Veja. Eu acho que muita gente me mandou mensagem, acabou querendo falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo conectar uma das meninas que estava na matéria, que já está aqui na sala. Vamos ver aqui se eu consigo colocar ela entrando online aqui. Vamos ver. Aqui. Vamos ver. Natália que é uma das entrevistadas da revista Veja, está aqui na sala com a gente. Vamos ver se eu consigo aparecer, você consegue entrar a tela dela aqui. E daí a gente faz um bate-papo aqui, seria muito legal. Vamos ver. Já mandei o convite. Vamos ver, eu tô falando com ela aqui. Natália, se você estiver me ouvindo, pede para conectar e fazer a live junto, que eu acho que você entra na minha sala, tá? Aí aparece, abre tua câmera também. Isso aí. E aí, Carol? Vou esperar mais um pouquinho, porque tem um monte de gente que vai chegando um pouquinho mais atrasado, um pouco depois. Eu recebi muito pedido aí para falar um pouco disso. E vamos tentar bater um papo com ela. Vamos ver se eu consigo, se a Nath consegue conectar aqui. Que daí a gente transmite aqui para vocês. Eu queria que ela aparecesse também. Deixa eu mandar mensagem para ela. E Lu, ó, com essa matéria deu o que falar aqui. Muita gente mandando mensagem. Olha lá, deixa eu ver. Eu tô com a Natália aqui. Eu tô tentando conectar ela aqui para ver se dá para fazer um bate-papo aqui online. Vamos esperar mais um pouco, tem muita gente ainda entrando, estão me mandando mensagem aqui.
Vamos ver se a gente consegue transmitir os dois aqui. Se a gente não conseguir transmitir com ela, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar um pouco da matéria, o que aconteceu, um pouquinho, e aí a gente faz uma transmissão depois, porque ela está em Lisboa, ela está em outra cidade, e a gente faz uma outra transmissão eu e ela pessoalmente aqui, entendeu? Porque pelo Instagram eu sei que dá para fazer os dois entrando, um em cada lado. Pelo Face eu estava lendo que dava para fazer também, mas ela deveria conseguir se conectar. Bom, vamos falar da matéria e aí eu faço uma com ela depois. A Erika Marmo, uma jornalista, correspondente aqui da Veja, foi chamada para fazer uma matéria para a Veja por causa dessa mobilização que está acontecendo, muita gente vindo, muita gente migrando para Portugal e muita gente se dando bem, muita gente se dando mal. Claro, como qualquer lugar. Então, o que acontece? A matéria saiu como quando o sonho de migrar para Portugal vira pesadelo. Aí eu percebo que todo mundo falando, pô, e aí, o que aconteceu, não sei o quê, papapá com ela, não sei o quê, essas meninas. E aí a Erika me entrevistou para entender um pouquinho a história delas. Mas o que eu percebi, assim, no geral, na verdade, acontece uma coisa muito séria e que não é a migração para Portugal que virou pesadelo, não é isso. É um pouco do que você procura na hora de migrar, né? O que você está procurando na hora de migrar? Então, eu acho que essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Acho que é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Muita gente vira e fala assim, não, eu estou migrando porque eu quero ganhar em euro e depois eu consigo mandar o dinheiro para o Brasil ou coisa assim. Meu, na boa, isso não é motivo suficiente, tá? Muita gente vira e fala assim, não, eu quero ir para lá porque eu quero mudar, eu sempre sonhei morar fora e tudo mais. Tá bom, mas você se preparou para morar fora? Qual foi o planejamento que você fez dentro de casa para você poder morar fora? O que você fez com tudo isso, né? Você se planejou quanto tempo? Você tem reserva? Você não tem reserva? Ah, então, acho que tudo parte do que você está procurando, entendeu? Tudo parte do que você está esperando com essa imigração. É muito complicado quando as pessoas chegam aqui e falam assim: ah, mas isso aqui é uma merda, isso aqui não dá certo, isso aqui não deu certo, porque eu só encontro emprego de não sei o quê. Desculpa, calma. Isso daí a gente já sabe antes, é só você fazer uma busca e entender um pouco do contexto do país, e entender que é um país pequeno, um país com 11 milhões de habitantes, um país onde a média salarial é muito baixa. Para quem está acostumado ao Brasil, que tem os volumes são outros, desde abrir uma empresa até imigrar, até você trabalhar para uma empresa ou tudo mais, aqui é outra realidade. Então, aí o pessoal chega aqui e fala o seguinte: eu quero levar. Eles vêm querendo trazer as regalias de Brasil para Portugal. E esse, para mim, é um dos maiores erros, entendeu? Você veio para Portugal, você vai ter que viver Portugal. E você viver Portugal é você entender a cultura de Portugal, entender a cultura do país. Não adianta achar que você vai vir para cá e vai trazer o Brasil. Então, eu quero morar numa casa de 300 metros, eu quero ter o carro top, que agora eu estou na Europa, então é, não funciona. Não funciona. Isso é uma coisa que não funciona. E eu não estou falando que elas fizeram errado ou fizeram certo, até porque eu não conversei com elas, né? A minha entrevista foi direto com a redatora, com a jornalista que fez a matéria. E eu quero fazer esse bate-papo. A Natália já topou fazer esse bate-papo, até para a gente entender o que ela tinha na cabeça, o que ela pensava quando ela quis fazer essa imigração, né? O que ela queria fazer? Ela queria vir para cá para estudar? Ela queria vir para cá para se recolocar? Pô, você quer vir para cá para se recolocar, você tem que fazer um estudo do mercado aqui, entender como é que funciona a recolocação. Entender que a média salarial é 800 euros, entender que você é um imigrante, claro que a prioridade vai ser sempre para o português. Se você estiver numa, ah, numa disputa de um cargo, você e mais cinco portugueses, você é o quinto, você é o sexto, não tem jeito. Isso acontece no Brasil, não é o problema não é Portugal, o problema é em qualquer lugar. E quando você imigra,
para outro país, você tem que entender o seguinte: eu não posso chegar lá de paraquedas, conhecendo muito pouco e sem dinheiro, com muito pouco dinheiro. Não, porque eu vou arrumar um emprego agora e esse dinheiro vai me sustentar. Meu, é difícil. O problema não é Portugal, o problema é qualquer lugar que você for. Você vai para os Estados Unidos, é a mesma coisa. Você vai. Claro, o que vai mudar é que nos Estados Unidos você tem mais fácil recolocação, porque é mais pujante, é mais forte, o mercado é mais forte, é tudo muito mais agressivo. Então, claro, agora se você for para a Itália é uma coisa, entendeu? É uma draga, do mesmo jeito é difícil você se recolocar, se caso você ganha pouco você não consegue. E aqui está acontecendo uma situação por causa dessa imigração muito grande e tudo mais, que é você tem um salário baixo, né, relativamente baixo para nós brasileiros, que estão acostumados a vir, e você tem, em paralelo, os custos também compatíveis, mas os custos de imóveis explodiram, porque aqui tem um negócio chamado inflação por demanda, não é uma inflação financeira, é uma inflação por demanda. Então, eu acho isso muito complicado, para mim é uma das piores inflações, se você quiser saber, porque você tem 5 neguinhos querendo pagar, o sexto se ferrou. Entendeu? Porque, claro, o cara tem. É a lei da oferta e da procura. Você tem um apartamento, aparece 5 caras querendo alugar, você põe 1.000. Chega 5 caras querendo alugar, você põe 1.200. Tem um querendo pagar 1.200, acabou, você já inflacionou. Então não é uma inflação financeira, não é uma inflação porque você tem uma correção cambial, né? Uma correção financeira. O problema não é esse, o problema é porque você tem muita procura. Então, o que aconteceu com a moradia? Seja Porto ou seja Lisboa, elas explodiram. Elas explodiram. E quando elas explodiram, elas desconectaram da realidade do país. Só que essa explosão que elas deram por quê? Porque teve uma imigração muito forte de pessoas chegando aqui e pegando. Então hoje você vai tentar alugar um lugar aqui no Porto, na cidade do Porto, é impraticável. Lisboa é mais caro ainda, entendeu? Braga ainda dá, mas já tá inflacionando. E claro, o que vai acontecer com a grande maioria? A grande maioria das pessoas vão começar a migrar para as aldeias, vão começar a migrar para fora das grandes cidades. O que para Portugal é bom. Se vocês quiserem saber a realidade, para Portugal é muito bom. Você começa a desenvolver polos que estão parados, que não estão desenvolvidos. Então, quer dizer, isso é um pouco do estudo que você tem que entender essa movimentação e esse momento para poder falar assim, oi, eu vou migrar. Né? Então isso quer dizer o quê? Eu vou para lá e vou levar quanto comigo? Eu vou levar para. Ah, não, eu tenho para 250 euros que me falaram que eu alugo um quarto. Desculpa, aí você vai sobreviver. Aí você não vive, você vai ter uma sobrevida. Você vai alugar um quarto na casa de alguém, não sei o quê. Ah, tudo depende do teu padrão e do que você tá disposto a fazer. Então, o que tem acontecido? O que eu tenho visto é que nessa matéria eu vou procurar falar com as meninas, a Cândida principalmente, a Natália, né, a Natália Cândida, que eu já falei com ela por telefone. É, quer saber, ela estava falando uma coisa para mim brutal. Ela falou assim: não, é difícil, claro que é difícil, qualquer lugar é difícil, entendeu? Nós somos imigrantes, mas ela ainda acredita que ainda ela está muito no positivo em ter vindo para cá e ter feito a migração, ter ficado no Brasil. Mas isso eu vou deixar ela falar lá na frente quando a gente fizer esse bate-papo aí durante a semana. Mas o que acontece é que você tem que entender o seguinte: o que você quer? Você quer se recolocar? Então, se você quiser se recolocar, não é você chegar aqui de paraquedas e falar assim, agora eu vou sair levando o currículo debaixo do braço. Aí você começa assim, mas eu estou no outro país, se eu mando currículo, se o cara me chamar, eles nem. Eu estou no outro país, não tenho como fazer entrevista. É verdade. Então você tem que começar a se planejar, você tem que falar com, primeiro, abrir os headhunters locais, entender a sua vaga, entender se a sua vaga tem procura, tem mercado aqui. Tem muita gente que fala pra mim, eu faço isso, eu faço aquilo, tem mercado, não tem mercado. Porra, é simples, é só uma busca na internet, você consegue ver, entra em contato com a associação comercial, com a Câmara de Lisboa, com a Câmara do Porto, começa a entender como é que está o mercado, ou contrata um consultor que vai te dar um overview, que vai te fazer uma pesquisa de mercado. Isso vai fazer com que você tenha uma noção da realidade da situação do país antes de vir. Porque senão você fica louco, né? Você chega aqui, cai de paraquedas, fala assim, eu estou tentando na minha área, não consegui o primeiro bem, não consegui o segundo, isso acontece, eles vão acabar fazendo Uber, o que não tem nada de mal, mas não está no teu planejamento. Você não veio para cá com essa finalidade. No final das contas, na verdade, você nem sabe qual é a tua finalidade quando você veio para cá. Eu quero fugir da violência. Ok, eu também queria.
Também queria fugir da violência, beleza, fugir da violência, beleza. Também não queria criar minhas filhas num mercado que eu, pô, sabia que se minhas filhas saíssem, eu não sabia se elas iam voltar para casa, entendeu? Eu não queria isso. Mas, eu fiquei um ano e pouco me planejando, e mesmo assim é difícil. É difícil quando você começa a conviver e entender como é que você. Pô, eu sou um cara do varejo. O varejo ele é super aquecido, nos Estados Unidos ele é aquecido, então você tem um mercado pujante, gente comprando e tudo mais, mesmo com crise, o varejo está sempre com aquela venda por impulso. Você tem que entender que aqui, Europa é diferente, Portugal é diferente. Como o pessoal eu já falei isso em uma outra live, como o pessoal vem de um histórico de dois pós-guerra, né? A relação deles com o dinheiro é muito diferente. A relação com o dinheiro não é simples, eles não gastam, o impulso não está muito na cabeça do europeu, entendeu? O europeu ele vai comprar se ele precisa, ele vai comprar o tênis quando ele precisa, ele vai comprar a calça quando ele precisa. E eu já falei várias vezes isso aqui. Então, mesmo assim, muita gente continua me procurando, continua entrando em contato comigo, que é o que a nossa empresa, a minha e da minha sócia, Giovana Pontes, chama Mind2B. O que, que a gente faz? A gente faz isso. Então, a gente, na verdade, traz empresas brasileiras e tudo mais, e a gente tem criado muito negócio para brasileiro que chega aqui e fala assim, olha, eu quero fazer um negócio. Aí o cara fala assim, pô, eu tenho 5 mil euros, 10 mil euros para segurar. Esquece, não venha. Não venha, cara. Não venha. Se você não tiver pelo menos, um ano, uns 2 aninhos aí de reserva em relação aos seus custos aqui, é muito arriscado, principalmente quando você vem com filhos, pô. Entendeu? Não dá, mas não é Portugal, é qualquer lugar do mundo. Se você for para os Estados Unidos é igual, se for para o Zimbábue é a mesma coisa, se for para a Itália é a mesma coisa, você vai para qualquer lugar. Se você não tiver uma reserva que te segura, porque você, sabe, acontece, você chega aqui tendo que vender o almoço para comprar janta. Esse problema acontece no Brasil também. Se você no Brasil precisar vender o almoço para comprar janta, você está ferrado também. Então o problema não é. Imagina uma cultura que você não está acostumado a conviver, né? Imagina uma cultura que você não está acostumada a, a se relacionar, a entender como é que eles pensam, a entender como é que eles se relacionam com o negócio. Aí você fala assim, pô, olha, pra você ver, hoje eu recebi, eu recebo por dia uns 4, 5, 6 contatos de empresários ou pessoas querendo vir para cá, ou se mudar para cá, ou trazer a empresa, ou criar uma empresa. Aí hoje eu recebi uma que foi assim: eu quero ir para aí, eu tenho uma grana só, não posso errar, tem que criar um negócio, quero que você crie um negócio para mim, não sei o que. Eu falei, tá bom, então faz o seguinte, me conta qual é o teu expertise, né? Me conta qual é o teu know-how, me conta o que você tem na cabeça, o que, que você já fez da tua vida, até para entender o que, que a gente vai pensar. Não, eu estava pensando em fazer um café. Café? Por que um café? Não, olha, eu não sei se um café ou uma estética feminina, ou talvez alguma coisa voltada a eventos. Eu falei, não, pode parar. O que você está querendo me dizer não é que você quer um negócio, você não. O que você quer é ganhar em euro, pô. Você quer comprar um emprego. É isso, você não consegue recolocação e você quer comprar um emprego, é isso que está acontecendo. Claramente é isso que está acontecendo com você. Entendeu? Então, você tem que parar para pensar exatamente qual é o seu foco. O que exatamente você procura nessa migração? Essa pessoa que me contactou, ela não queria abrir um café porque ela é do ramo de café, porque ela atende, porque ela já trabalhou com café, porque ela desenvolveu, porque ela viu que o mercado tem uma demanda, porque ela tem. Não é nada disso. É que ela acha que café vai ser aquele negócio que todo mundo vai sentar, vai tomar, e ela quer fazer o euro dela de cada mês, entendeu? Então ela quer ganhar euro. É isso, e ela tem um dinheiro, ela tem um valor só para investir, quer investir nisso. É errado, esse é um pensamento absurdo, esse é um pensamento que não faz o menor sentido, esse é um pensamento que não saia do Brasil com esse pensamento, não saia do Brasil com isso na cabeça, porque não vai funcionar. Então, na verdade, você tem que, se você quer abrir um negócio, primeiro você tem que ver se tem perfil de empreendedor, então essa migração, imagine num país diferente, imagine num país onde você não conhece ninguém, imagine num país onde você não sabe quem é o advogado, não sabe quem é o contador, sabe? Você contrata um advogado, não sabe se é certo, e acontece muito. É, não é porque nós estamos aqui que todo mundo é bonzinho, não tem bonzinho, entendeu? Não tem lanche gratuito, entendeu? There's no free lunch, como o grande Evandro Tadei falava para mim sempre na Chili Beans, sabe? O problema não é o país, o problema é que são seres humanos, né? O problema é que são seres humanos. E quando é ser humano, o dinheiro manda, ele acaba querendo te encosta em você quando percebe que você
tem alguma coisa a oferecer. Isso acontece aqui, como acontece no Brasil, como acontece na Inglaterra, como acontece em qualquer lugar do mundo, entendeu? Porque o ser humano é ser humano em qualquer lugar, né? Então, essa migração, eu tenho percebido que você tem dois perfis vindo. Antigamente tinha um perfil só, né? Que era o perfil daquele cara que vinha pra cá, puta, topava fazer qualquer negócio, mas pegava dinheiro, mandava pro Brasil. Então ele, a conta que ele faz é o seguinte: ah, ganhei 1.000 euros, estou ganhando 4.600 reais. Então esse daí continua vindo, entendeu? Esse cara continua vindo. Só que aí esse cara tem quebrado muito a cara, porque chega aqui e fala, não, tem emprego, vai, tem um subemprego. Tem aquele emprego que você vai ser hostess na porta do restaurante, aí o cara chega e fala assim, uma coisa que mais acontece, o cara chega sem documentação. Quer dizer, desculpa, né? Chegou sem documentação. Se chegar no Brasil sem documentação, você está ferrado também. Entendeu? Então o problema não é Portugal. Portugal tem muita oportunidade? Tem sim. Como no Brasil tem milhões de oportunidades. Entendeu? Agora, o ponto em comum em uma emigração, que é sair de lá e vir para cá, ou uma imigração e daqui para lá, ou seja qualquer país, o ponto em comum é o modo como você se posiciona em relação ao que você quer com essa imigração. O que você busca? Tá, não, tô indo para lá porque eu busco ganhar mais. Puta, não é aqui. Desculpa, não é aqui. Vai se dar mal. Agora, muitas pessoas que têm vindo têm me procurado, e aí você tem o outro perfil, né, do cara que está vindo, que é o cara que já fez seu pé de meia, ele já fez a sua vida, ou ele está no meio da sua vida, mas ele já fez uma reserva, e essa reserva dá certo aqui, com essa reserva dá certo no Brasil, dá certo em qualquer lugar. Então o cara já tem esse padrão, ele alcançou uma estabilidade financeira e o migrar para outro país, na cabeça dele agora eu quero dar outro tipo de qualidade de vida, eu quero que minhas filhas saiam na rua, eu quero poder andar com um carro descapotado, entendeu? Conversível. Ninguém vai pôr um revólver na minha cabeça. E não vai pôr, não vai mesmo. Entendeu? Então aí ele se preparou antes para poder vir, né? Ele fez o seu pé de meia, ele fez o seu planejamento, com esse planejamento ele vai escolher onde ele quer morar. Só que assim, se você tem esse padrão, você pode escolher qualquer lugar do mundo, entendeu? Então o problema não é Portugal, ou Inglaterra, ou Brasil, ou Estados Unidos. O problema é você, né? O problema é o ser humano, como é que ele se planejou e se preparou para ir, entendeu? Coisas podem dar errado? Pode. Eu tinha um diretor que trabalhava comigo lá, que era o Evandro, ele falava uma coisa que eu adorava muito, que ele falava assim, o planejamento ele serve para quando as coisas derem errado, pelo menos você ter um ponto de partida para poder arrumar as coisas. E é verdade, é verdade. O planejamento nem sempre dá exatamente como você faz, ou melhor, quase nunca dá exatamente como você faz. Mas você tem um ponto de partida, você tem um ponto de largada, você sabe, você se planejou, então é mais fácil você corrigir uma rota, né? Do que você estar à deriva no meio do navio, no meio do mar, sem uma bússola no navio, e não sabe para que lado ir. Entendeu qual é? Então eu percebi assim dessa matéria que eu acho que foi muito bem escrita. É claro que eu acho que puxou um pouco para o lado do, olha, os caras estão na humilhação, os caras estão, sinceramente não estão. A menina tá mal, claro que tá mal, ela tá mal porque pô, as coisas não saíram como ela pensou, não como ela planejou. É um pouco diferente, entendeu? Porque o planejamento, ele é uma planilha do Excel que aceita qualquer coisa, né? Você põe lá o que quiser e a planilha do Excel aceita qualquer coisa. A diferença é como é que você vai fazer sair da planilha do Excel e vir para a realidade, né? Como é que você vai fazer aquilo que você programou em ter de receita e de custo vir para a sua realidade, vir para o seu dia a dia. Mas isso é aquilo aí também, né? Isso é aquilo em qualquer lugar. Então, o que eu acredito é que tiveram alguns gaps aí, talvez por um pouco de desconhecimento das meninas, talvez um pouco da empolgação, né? De vou morar na Europa, vou morar em Portugal, porque Portugal é fácil, porque tá todo mundo indo para lá e tudo mais, e não é, vou te falar, não é. A gente, quanto muito, tem uma língua semelhante, mesmo assim tem muita coisa que não é igual, e tem mercados aqui que estão mais pujantes que outros, claro. Então tem mercado para você ver, tem amigos meus que vieram para cá como músico, e Portugal,
o mercado de música é muito ruim. É muito ruim pra gente que está acostumado com o mercado brasileiro, que já não é bom, mas pelo menos você tem casas para tocar, você tem um monte de lugares para se virar. Aqui o mercado musical é muito ruim, não é? Aí você tem que pensar direito se o que você planejou, o que você quer, que o que você está buscando está diretamente relacionado ao país que você está almejando ir. Então, por isso que você tem que conhecer, entender um pouco da cultura. Entender? Você vê, é um país onde as pessoas cuidam muito da cultura, muito da raiz. Eles têm uma tradição muito forte. Então, assim, eu vou chegar aí e vou abrir um negócio de brigadeiro que vai dar super certo. Porra, desculpa, o turista que vem para cá tá querendo comer o pastel de nata, a cultura do português. O português tem orgulho do pastel de nata dele. Então, você começa a perceber o seguinte: não adianta achar que você vai fazer verão com o brigadeiro. Não vai, se você não entender que todos os doces aqui são de ovos, e o cara quando vem pra cá, por mais ele pode até comer o brigadeiro, mas quando ele vem pra cá, o que ele está procurando mesmo é conhecer um pouco a cultura do local, do país que ele está indo, e é assim que acontece, principalmente com os turistas europeus que vêm para cá. Eles viajam muito em busca de cultura, né? Eles viajam muito em busca de troca de cultura, entender a história, entender a cultura, entender o que aconteceu no passado. Então, por isso que você vê, os castelos aqui são super visitados. Só que as pessoas leem sobre o castelo antes, entendem o que é o castelo e vai lá para o castelo, conhecendo pelo menos a história do infante Dom Henrique e tudo mais. Sabe? Não é que chega e fala assim, que bonito o castelo, um monte de pedra que está aqui, não sei o que, ele viajar. Então, o europeu não tem isso, eles são muito mais ah, voltado a uma viagem, eles dão muito valor a esse conhecimento mento cultural. Então, com essa cabeça, você tem que entender o seguinte: você quer vender tapioca aqui? Você vai vender. Como tem os caras que estão fazendo açaí, que estão indo super bem, o pessoal do Açaí Concept, meu amigo Ivanzinho lá que está no Brasil e tudo mais, está super legal. Mas ele está centralizado, ele está num lugar perto de praia, o açaí, na verdade, ele teve que vender a cultura do que é o açaí do Brasil, para depois isso daí se tornar um produto incorporado ao público local, né? Aí o pessoal vai, claro que você não vende que nem louco açaí como você vende pastel de nata, claro que não, entendeu? Aí o cara fala assim, eu fui pra lá, aí eu tive que exportar açaí, aí eu tive que exportar não sei o que, aí exportei, aí fiz não sei o que, aí montei, enfiei um caminhão de dinheiro não sei o que e meu volume de venda é baixo. É baixo, é um país de 11 milhões de habitantes, menor que São Paulo, entendeu? O tamanho da cidade, São Paulo. Então, nós estamos acostumados com outros números, né? Então, tudo isso é um pouco de conhecimento que quem vai migrar para qualquer lugar do mundo, seja para onde for, tem que ter. Tudo isso para sofrer menos. Porque vida de imigrante não é simples, não é fácil. Você não tá na tua casa, as pessoas, sabe, viram para você na primeira discussão, fala brazuca, fala isso, só podia ser brasileiro parando aqui, entendeu? Você ouve, claro que você ouve. Aí você manda dois, três pro inferno e pronto, entendeu? Vai depender como você se posiciona. Mas eu acho que é um pouco de você se preparar para isso, sabe? Eu acho que falta um pouco de saber o porquê que eu quero ir, né? E depois de saber por que eu quero ir, de que forma eu vou, né? Você vê, eu vim para cá, eu já tinha cidadania italiana, minhas filhas cidadania italiana, estava fazendo a cidadania portuguesa da minha esposa, já saiu, ela já é portuguesa. Então você chega aqui com os mesmos direitos de moradia, porque nós somos europeus. Então, isso foi um presente que meu pai me deu, foi o melhor presente que ele deu na minha vida, né? Que eu tinha acho que uns 12 anos quando ele me deu a cidadania. E hoje vale muito para mim, porque é o que faz eu poder estar aqui com a minha família, entendeu? Então isso dá essa segurança. Então eu também só fiz a migração quando eu pensei em migração, porque eu sabia que eu tinha cidadania. Se eu não sabia que eu tinha, se eu não tivesse a cidadania, eu ia ter que contratar um advogado local para entender de que forma, quais eram os vistos que eu podia vir para Portugal, que era o D7, o D2, o visto talvez o visto de investidor, o visto de aposentado, o visto de quem tem renda. Eu ia ter que achar o caminho, mas eu não ia vir para cá para depois saber o que ia acontecer, entendeu? E isso acontece muito. Tem um pessoal que chega para mim e fala assim: olha, eu já estou aqui, e queria abrir um negócio. Tá bom, qual é o tipo, que visto que você está aqui e tudo mais? Não, eu estou como turista.
Falei, mas espera aí, você está como turista? Você deve ter 3 meses aí no teu visto. Eu tenho 3 meses, posso ficar mais 3 meses. Falei, porra, velho, espera um pouco, mas se você é turista, como é que você abriu um negócio, entendeu? Você tem que começar, você tirar, mas eu vou fazer o visto de empresa, mas você tem que fazer tudo isso no Brasil, é no consulado português no Brasil, para depois você vir. Puta, o pessoal vem, depois tem que voltar. Então, toda essa confusão me demonstra uma coisa muito simples, que as pessoas não entendem o país que eles querem ir. Eles não entendem nem por que eles querem ir. E eu não estou falando que é o caso das meninas que falaram na matéria da Veja, porque, na verdade, assim, eu não sei da história delas, eu não posso falar porque eu não sei da história delas. Mas alguns lugares elas devem ter pecado, ou talvez no. Ou alguém falou alguma coisa que ela falou, então é assim, então eu vou. Então, quer dizer, talvez não foram bem assessoradas, entendeu? Mas eu conheço muita gente que está aqui que está indo super bem. Tem amigos meus que têm pizzaria, tem amigos meus que moram super bem, moram em lugares tranquilos, trabalham bem, têm sua renda. Então, quer dizer, você tem um pouco de tudo, como em qualquer lugar do mundo, entendeu? Seja no Japão, seja na China, seja em Portugal. É que agora Portugal virou moda e tá com essa explosão, né? Então tá em evidência, todo mundo falando pra cacete de Portugal, então é matéria. Se você pega no YouTube, você coloca que tem muita gente falando tudo, né? Isso aqui é uma porcaria, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é tudo. Na verdade, meu amigo, a verdade é que é o seguinte: qualquer lugar é bom quando você consegue se estabelecer, entender a cultura local, vivenciar o local e você está preparado financeiramente para poder viver no local, entendeu? Então, quer dizer, você tem uma renda, você tem uma reserva, você abriu um negócio, você ajusta teu custo, a tua receita, como vocês fazem no Brasil, não tem segredo nenhum, não tem mudança nenhuma. A única coisa é o aculturamento. Chegar aqui e entender, estou em Portugal. Vou entender como é que o português vai me tratar. Eu tenho que entender como é que eu vou me relacionar com o português. Eu tenho que entender que se eu estou pedindo um orçamento de alguma coisa, isso vai demorar 10, 12, 13 dias para voltar um orçamento e que para eles é normal, porque tem uma demanda brutal, principalmente na parte imobiliária, uma demanda bruta. Por exemplo, a minha sócia adquiriu um apartamento, não sei o que, está fazendo uma reforma, ela comprou em junho um apartamento, vai começar a reformar em novembro. Por quê? Porque está todo mundo tão enlouquecido com tanto apartamento de Airbnb para ter que reformar, que os caras só vão parar para pegar o seu apartamento se você pagar 2 vezes mais. Então, quer dizer, você gera inflação por demanda, é aquilo que eu estava falando antes, né? Você tem uma inflação por demanda. Então, você tem que conhecer muito bem a região, você tem que entender muito bem o que está acontecendo neste momento no país, entendeu? As empresas que têm vindo para cá, nós estamos fazendo um trabalho que eu vou te falar que eu tenho o prazer. Eu queria agradecer muito a Apex Brasil e a ABF Franchise, Associação Brasileira de Franchise, contratou a nossa empresa para fazer um trabalho na pessoa do Bruno Amado, que cuida da internacionalização e tudo mais, para fazer um trabalho de capacitação de umas marcas de franquia para vir para cá. Eles vão vir em novembro para cá e contratou a nossa empresa, nós estamos fazendo a capacitação dessas marcas. O que é essa capacitação? É o que cada um que quer mudar para cá devia fazer, uma capacitação pessoal, né? Porque chega aqui sem estar preparado. E as empresas não fazem diferente. Elas chegam aqui sem estar preparadas. Aí ouve um advogado falar uma coisa e você vai, como vai falar com outro advogado fala outra, até no CEF, né, aqui, ou nas finanças, que é a Receita Federal daqui. Você vai de manhã fazer uma consulta, você ouve um parecer. Você vai de tarde fazer uma consulta, você ouve outro parecer. Aí você vai falar, bom, tá bom, qual que é o certo? Então, a gente está fazendo uma capacitação para essas marcas e essas pessoas que vêm para cá têm que fazer também uma capacitação, entendeu? Não tem jeito. Não adianta ficar falando assim, olha, eu vou correr o YouTube, ficar ouvindo um monte de gente falar e tudo mais. Você vai encontrar de tudo. Pô, como é que você vai ver um cara falando se você fala assim, pô, posso confiar nesse cara? Não sei. Mesmo em mim, mesmo em mim. Muita gente daqui me conhece, é meu amigo do Face e tudo mais. Mas vocês devem ter uma avaliação sobre mim, que é assim, porra, se eu vou ouvir ele falar, ou porque eu acredito, ou para ver o que as bosta que ele tá falando. Um dos dois mas você tem uma relação, e eu acho que essa relação acontece e as pessoas vão meio desenfreadas, elas entram no YouTube e pegam o pessoal falando qualquer coisa, sabe? Aí você pega o cara que é
puta, milionário, vem pra cá, né? Pô, tô andando de barco, tô não sei o quê, puta, Portugal é maravilhoso. Aí você pega o outro que veio pra cá sem um centavo no bolso, chega aqui com 7 mil euros, querendo viver com mulher, duas filhas e tudo mais, tá passando uma perrengue porque não, pô, tá pedindo ajuda pro programa Árvore pra ter que voltar pro Brasil e tudo mais. Não, Portugal é uma porcaria, mas não é uma porcaria, o problema é que o país é o mesmo. O país é o mesmo pros dois. O problema é como é que os dois se prepararam pra vir, entendeu? Então, aí é que está um pouco do que essa matéria, o meu modo de enxergar essa matéria. Na verdade, eu acho assim, é, eu costumo ser sempre otimista. Isso já é uma particularidade minha, né? Eu acho que a matéria fala quando o sonho de migrar vira pesadelo. Eu já escrevo essa matéria de uma outra forma, né? O que fazer para que o sonho de migrar não virar pesadelo? E eu vou te falar, a primeira coisa, entender o país, entender como é que se vive no país, entender quem vive no país, não só o português, mas o brasileiro que vive no país, e começar, não, esse brasileiro que está falando mal tem o mesmo estilo de vida. O pessoal fala para mim assim, não, porque eu gasto aí, e 1.300, 1.500 euros, eu vivo super bem. Fala assim, não, parou, para, você vive bem. Primeiro, quantas pessoas tem na tua casa? Nós somos um casal, não tem filho. Pô, ótimo, tudo bem. Que carro você está acostumado a andar? Eu ando de metrô. Tudo bem, legal. Como é que você come? Eu como fora porque eu trabalho, a minha mulher come fora, eu chego à noite e como um sanduíche. Então o teu supermercado também é baixo. Aí você pega o meu estilo de vida, é outro, sabe? E eu acho assim, depende do que você quer fazer na tua vida. Você quer pegar a tua vida e desmontar ela inteira e encaixar nesse cara de 1.500? Eu posso fazer, nós somos em quatro. Nós vamos viver num perrengue, porque quatro pessoas não vai dar certo. Entendeu? Até porque o meu estilo de vida é outro. Eu ando de carro, eu ando de metrô, tudo mais, mas eu tenho carro, eu quero ter carro, eu preciso ter carro, eu carrego as compras do supermercado no meu carro. Eu gosto de viajar no final de semana, então, claro, o meu custo de vida é muito maior que a das pessoas. A pessoa fala assim, qual é o custo de vida? Para o meu estilo de vida, com o meu formato de família, eu gasto isso. Então, por isso que é uma coisa muito pessoal. Se você pergunta para mim, quanto eu vou gastar? Eu faço uma conta muito simples. Eu faço uma conta muito simples. Para você viver tranquilo, quando eu falo tranquilo, tranquilo não é com luxo, que nem no Brasil, todo fim de semana eu tô pegando um avião e indo para algum lugar, ou, puta, tô com 3, 4 carros na garagem. Não, tendo um carro para família, final de semana você pega o carro, vai até aqui a Espanha, volta, come uma vez no japonês durante a semana, tem uma vida ok, sem luxo, sem lixo, sabe aquele negócio? Eu sempre faço uma conta de 1.000 euros por pessoa, mais ou menos, tá? O pessoal outro vídeo que eu fiz, o pessoal, imagina, o cara era uma playboy. Não é o problema é que não é que é playboy, o problema é que esses caras devem ter outro estilo de vida. É simples assim. Eu me dou eu me dou o direito de falar, olha, eu cheguei num momento na minha vida que daqui eu não quero sair daqui, é daqui pra lá, daqui pra cima e pronto, esse é meu padrão, pra mudar isso eu não vou. Então não adianta, entendeu? Um casal em quatro pessoas, 3.800, 4.000 você vive, entendeu? Sem luxo, mas você vive tranquilo, paga suas contas, entendeu? Não fica devendo nada pra ninguém, tá tudo certo. Daí pra cima, tudo que vier é lucro, entendeu? Agora, um casal, é difícil eu falar de um casal, porque eu sou um casal que talvez seja mais gastão se eu fosse um casal, entende? Se eu sou um casal sem filhos. Sabe, eu ia viajar mais, porque eu já não tinha os filhos, eu ia sair mais. Então, tem pessoa que fala assim, não, eu sou caseiro, só fico em casa, não saio uma vez por semana, fico contando moedinha, eu vivo com 2.000. Vive, vive. Então, não tem essa, quanto custa para morar aí? Quanto custa, a pergunta é quanto custa o estilo de vida que você quer ter aqui em Portugal. Você pode gastar 25 mil por mês. Ou você pode gastar 500. Vai depender do estilo de vida. Então, eu acho que entender um pouco disso, eu acho que as meninas que fizeram essa matéria também, não sei até onde que elas foram bem assessoradas, entendeu? A ponto de alguém chegar com ela, sentar e falar assim, legal, vamos fazer o seguinte, para pegar a sua vida, como você tem no Brasil, e fazer a mesma vida que você tem no Brasil em Portugal, quanto você precisa? Você precisa de três, tá? Como é que você vai arrumar três? Aí vem o mercado. Olha, três, você vai querer se recolocar, você vai abrir um negócio,
Aí você começa a entender. E nesse momento, e não é uma decisão depois que você veio, é uma decisão de go how to go, entendeu? É vou como eu vou. Né? Acho que essa é a pergunta, é como eu vou em relação ao que eu quero. Eu acho que é muito disso, que as pessoas não fazem essa pergunta. Elas só perguntam, quanto eu vou gastar? Eu não sei. Você vai gastar o que você quiser. Depende do que você quer. Entendeu? Eu, se eu pudesse, gastava 20 por mês. A pessoa fala assim, você é louco? Eu falo, louco não, adoro, porra. Porque eu gastando 20 por mês, eu tá, puta, curtindo pra caralho. Você é uma louca doideira. Ia tá de rei. Então, é muito isso. E as pessoas não fazem. Não fazem. Eu acho que esse é um grande erro. É o maior erro que eu percebo de todo mundo que vem conversar. Agora, claro, tem uns que fazem, chegam aqui super bem, chegam aqui preparado, chegam aqui aproveitando as oportunidades. Mas vamos ser sinceros, essas pessoas que já têm esse padrão, então, ah, mas qualquer lugar do mundo vai ser bom, pô. Vai ser bom até no Zimbábue, vai ser bom. O cara chega, a minha sócia fala uma coisa que é verdade, por dinheiro qualquer lugar do mundo, primeiro, qualquer lugar do mundo te quer. Segundo, qualquer lugar do mundo vai ser bom. Porque você tem uma estabilidade financeira e você, pô, chega lá e faz o que você quiser, entendeu? Sabe? Aí você só vai escolher se tem lugares que o custo de vida é mais alto ou mais baixo, entendeu? Mas posso te falar, Portugal é um país super tranquilo, super. Claro, tem acontecido alguns incidentes por causa dessa enxurrada de gente que está chegando, tem acontecido, mas nada perto do que acontecia no Brasil, que a gente via e tudo mais, entendeu? Melhor, que a gente vê, né? Eu procuro não ver as notícias, que é para não ter que ver muito. Mas é tranquilo. Minha filha sai meia-noite do trabalho, vai andando, pega o metrô, vai para casa e pronto, e tá tudo certo, sabe? Dá uma confusão aqui, mas ainda é aquela confusão que a gente viu em 1980, sabe? Você tem uma briga aqui, uma briga ali, um dá na cara do outro, mas ninguém puxa uma arma e enfia na tua cabeça, ou te dá um tiro, entendeu? Ainda é um pouco do xingamento e do chute e pontapé, sabe? Aquele negócio. Roubaram o carro, roubaram, abriram, quebraram o vidro do carro, pegaram a mochila dentro, sabe esse negócio? Mas não enfiaram um revólver na tua cabeça e levaram embora. Então, pode ser que com toda essa mudança, daqui uns 20 anos, Portugal alcance isso que no Brasil alcançou, até por causa do tamanho e a rapidez da evolução do negócio. Pode ser que tenha acontecido, assim. Pode ser que aconteça mais para frente. Mas eu acredito muito que Portugal, nesse momento, é assim, se você chegar entendendo os seus diferenciais como executivo, como pessoa, seus skills, né, suas habilidades, né, aqui você consegue fazer um trabalho, achar um monte de caminho, achar um monte de, de oportunidades, sabe? Tem oportunidades. Eles ainda, eu percebo que o atendimento aqui, eles estão tentando melhorar cada vez mais o atendimento, mas ainda é problemático é, uma série de coisas, entendeu? Mas ainda você tem uma burocracia tremenda, então quer dizer, a burocracia existe, você espera no hospital, mas você consegue ir no hospital público, apesar de você vai ficar lá 5 horas esperando para ser atendido, você vai ficar 5 horas esperando para ser atendido. Mas você é atendido, entendeu? Você é atendido no Brasil. Eu nunca tinha ido no hospital público na minha vida, entendeu? Até porque você é capaz de morrer de tétano, entendeu? A não ser, né, aqueles melhores lá, que eu nem sei o nome, HC, acho que, sei lá, nem sei o nome deles, mas que são os médicos super bons e tudo mais lotado, você acaba não indo. Mas aqui você consegue, vou te falar que resolve? Não tivemos um problema aqui com uma portuguesa, amiga nossa, que ela tinha um problema X, abriram ela, operando, falando que era um problema Y, abriram, viram que era outro problema, fecharam e mandaram pra casa. Acontece também. Não pensa que é tudo maravilha, que é tudo flores. Problemas acontecem. Aí nós voltamos naquilo que eu estava falando lá atrás, que é tudo converge no ser humano, né? Tudo converge no ser humano. E eu acho que como o ser humano se relaciona com as coisas, a responsabilidade que ele tem em te atender bem. Você vê, eu ainda não acertei médica de família aqui. A médica de família era uma porcaria, mulher mal educada, foi mal educada com a minha filha. Eu fiz uma. Mas eu fiz o quê?
Eu peguei e fiz uma denúncia dela no SNS, que chama SMS, SMM, sei lá como é que chama aqui. Fiz uma denúncia dela e tudo mais. Quando eu cheguei para outra consulta, ela me pediu desculpa, ela se explicou comigo e tudo mais, barará, e ela deve ter tomado uma chamada, sei lá o que aconteceu. Então você percebe que você fazer essas reclamações, elas andam, né? Elas acabam caminhando um pouco. Não que no Brasil não caminhe, mas é que talvez no Brasil a gente não reclame, não sei. Não me lembro, nunca me lembro de ter feito algum tipo de reclamação desse tipo, assim. Não sei se aqui você acaba vivendo mais, que quando você está na Europa, você acaba vivendo mais o perfil europeu e você talvez se posicione melhor. Não sei. Isso é uma coisa que eu tenho que pensar também. Mas eu sinto muito que eu vi uma das meninas lá da matéria, quando eu vi o vídeo, o link e tudo mais, ela estava chorando. Claro, dá desespero. Imagina, você está do outro lado do Atlântico. Aí você chega aqui, pô, você não tem dinheiro para voltar para casa, porque deu tudo errado, porque não era um planejamento, era um sonho. A diferença entre sonho e planejamento, né? Sonho, planejamento e objetivo. Eu sempre divido assim: sonho é uma coisa que você quer, mas você fica sonhando com ele. Não faz nada. Ele não tem ação, né? Você fica sentado, não tem ação. Planejamento é quando você já faz a primeira ação. Você pega o sonho e fala assim: vou colocar pelo menos uma planilhinha, vou começar a desenhar para ver que caminho eu vou. Agora, ação é quando você pega a planilha do Excel, põe debaixo do braço e sai para tentar materializar. Se você não tiver essas três, pô, eu estou falando com muita gente que está aqui na página, pessoas, empresários e tudo mais, que estão cansados de saber disso. Se você não tiver essa tríade aí, não acontece. Muita gente, pô, eu planejei pra cacete. Planejou. Você agiu? Não agiu. Então, você só fez uma planilha do Excel, planejamento, coisa assim, não fez mais nada. Ah, você fez. Puta, eu sonhei com isso. Você sonhou, mas você não planejou e você não agiu. Então, se você não fez nenhum dos três, você continua aí. Então não adianta. Essa ação começa no Brasil. Você quer vir para Portugal? Então coloca uma coisa na cabeça. Entenda Portugal. Entenda a cabeça do português, entenda a cabeça do imigrante, entenda o momento que Portugal está vivendo. Entenda que os imóveis estão caros sim. Você vai pagar 1.000, 1.100 num apartamento de 2 quartos, pequenininho de 80, 90 metros quadrados. Outro dia um cara tirou sarro de mim e falou: ó, pequenininho, 80, 90 é pequenininho, sim. Para mim é pequenininho, porque volto. Para mim, Marinho é pequenininho. Entendeu? Então, você vai pagar isso. Em Lisboa você paga mais, 1.400 por aí. Aí o cara pega e fala assim: nossa, 1.400 vezes 4,6 vai dar. Não, não faça essa conta, porque essa conta você está levando em consideração a desvalorização do real. É moeda. É 1.200 moedas contra o que você ganha e o que você gasta aqui dentro. Eu não faço conversão nenhuma, eu não faço. A não ser que o teu dinheiro está no Brasil, você tem que ficar trazendo. Aí é outra história, aí é uma questão de aplicações. Entendeu? Então, não é simples. Se você não se planejar, se você não souber o que você quer, então, por exemplo, eu quero sair do Brasil por quê? Por causa disso eu vou sair daqui. Então, eu estou indo para lá e eu vou por causa disso. Beleza. Então tá muito claro. Eu não estou indo para lá para ser hostel, não estou indo para lá para fazer Uber, não estou indo para lá para ficar na porta de. Eu venho no meu caminho, eu sou isso, eu sou um cara de franchising, então eu me planejei assim, eu sou um cara de franchising, que eu faço expansão de franchising. O que eu vou fazer em Portugal? Eu sei e percebi claramente que. Eu vou contar um pouquinho da história e vocês vão entender como é que eu me planejei, como é que eu fiz. Quando eu saí da Chili Beans, dia 20 de dezembro de 2014, eu montei um escritório de expansão de franquia. E qual era o meu objetivo? Fazer o que eu sempre fiz na minha vida, fazer expansão para outras marcas. Então, a ideia é que essas marcas não precisassem fazer um departamento de expansão dentro da estrutura dela, terceirizasse com o meu departamento, com o meu escritório, onde eu já tinha meu sócio, que era um financeiro, e mais três meninas, uma que fazia planejamento e as outras duas mais de campo e tudo mais. Beleza. Então, com o valor X que eles me pagavam mais o comissionamento sobre taxa de franquia, eles tinham levado um departamento inteiro de expansão que era infinitamente mais barato do que se eles tivessem que contratar todos esses profissionais que estavam no departamento. E eles não iam gastar menos de 50 mil reais por mês, não. Só com o departamento, era mais o meu nível que era de diretoria, que era mais uns 50, né? Então, quer dizer, essas marcas não conseguiam ter esse departamento com esse padrão dentro das marcas. Então, qual foi a minha ideia? A minha ideia foi sair e terceirizar esse departamento de expansão dessas marcas. Beleza? Beleza. Então, tudo bem, saí com 17 contratos. Putz, eu falei, caraca, falei, já devia ter feito isso há muito tempo, porque estava rolando super bem.
No meio de 2015 a gente sentiu a crise, foi onde o Brasil deu aquela freada. Quando ele deu aquela freada, o que eu pensei? Eu pensei assim, quem vai expandir uma situação dessa? O mercado de franquia não ia expandir, sendo que o mercado estava vulnerável e os empresários estavam morrendo de medo de pôr dinheiro no varejo, nos negócios. Todo mundo que tinha dinheiro ia ficar sentado em cima do dinheiro, ia ficar quietinho, sem fazer nada, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Eu falei, porra, ninguém vai expandir, ferrou, né? Meu escritório não vai rolar. Nesse momento eu decidi que eu falei o seguinte, puta, com esse cenário, que era o cenário do quê? O mercado não ia expandir, o real tinha sofrido uma desvalorização frente ao dólar e ao euro e tudo mais, então deu aquela explosão. Eu falei, o que, que vai acontecer? O que vai salvar essas marcas, até porque elas, com o real mais barato, ela vai ser muito mais competitiva fora do Brasil do que dentro do Brasil. E se dentro do Brasil ela não vai vender, ela tem que exportar. E se ela exportar, ela é super competitiva, é onde as coisas vão acontecer. O que, que aconteceu? Eu peguei e falei, puta, tá na hora de eu ir lá para fora. Como eu tinha feito a expansão internacional também da Chili Beans, eu falei, pô, eu vou ajudar essas marcas a irem para fora do país. Porque eu já tinha ganho know-how fazendo internacionalização, vou ajudar essas marcas a ir para lá. E foi o que eu fiz, vim para cá, abri um escritório e faço isso. Então, olha só, o que, que eu quero dizer com isso? Eu sabia primeiro o que eu queria. Eu sabia quem eu era e o que eu fazia. Eu sabia, Marinho é um cara de franchise, de expansão e Filipão. Pronto, era isso que eu faço. Esse é meu know-how. Depois eu entendi o seguinte, qual era o cenário do Brasil? O cenário era esse, que era contrário ao meu departamento, ao meu skill. Aí eu falei, porra, então o negócio é ir para fora. E para fora eu fui entender o cenário de Portugal. Fui entender que Portugal é o lugar mais barato da Europa para internacionalizar, era o lugar mais fácil, até pela língua e tudo mais, para as marcas virem. Então, é, eu ia para a Inglaterra, tinha acontecido o Brexit, eu falei, puta, então Portugal é meu foco. Aí eu entendi Portugal, falei, olha, aqui em Portugal eu vou gastar menos para viver. Então é para lá que eu vou. Então eu comecei a entender como é que funcionava Portugal. E aí eu vim para Portugal. Então quando eu cheguei aqui, eu cheguei já entendendo como era Portugal, já entendendo que se gastava menos, já entendendo várias coisas de Portugal e montei meu escritório para trazer as marcas para cá. Foi o que eu fiz. Então eu me planejei, né? Eu primeiro entendi o cenário, entendi o problema, entendi quem eu era, me planejei e agi. Quando eu agi, cheguei aqui e montei meu escritório. E graças a Deus hoje eu estou com 30 e poucas marcas de clientes e tudo mais. Eu e a Giovana, que é minha sócia, uma pessoa que eu adoro de paixão, uma pessoa que me complementa muito. Então a gente está indo super bem, não posso reclamar. Então, você vê, eu não estou nessa matéria reclamando de estar em Portugal. O que me incomoda, e incomoda sim, isso eu canso de falar, incomoda alguma. Muitas coisas você quer fazer a coisa andar e a coisa é morosa, a coisa vai devagar, mas incomoda o marinho que está acostumado com a aceleração do Brasil. Eu tenho que entender que talvez eles estejam certos e eu errado, entendeu? Pode ser que eles fecharem a loja nas férias, ir para a praia, enquanto a cidade está lotada e tudo mais, não quer dizer que eu estou certo. Quer dizer só que minha cabeça é muito mais brasileira americanizada para isso e eu não perderia um mês de venda sendo com gente pra caramba. Mas os caras entendem que aquele momento é para estar com a família e ir pra praia. Eles estão errados? Não tem errado, não tem certo, pô. Errado e certo é o que é pra você, entendeu? Pra mim, eu estaria com a loja aberta lá bombando, pilhado, porque Marinho, sou assim, entendeu? Então, é, agora eles dão valor para isso e eles estão certos, porra. Eles estão certos no modo deles enxergarem, sabe? No primeiro ano eu quase, puta, quando eu vi isso, quando eu vi a plaquinha na loja, eu quase, sabe, fechado para férias, passando um monte de gente na rua, eu quase tive uma catapora. Só de ouvir, de ver essas coisas. Mas, no final das contas, tem que entender que eles pensam assim, e aí eu aculturamento, e hoje eu aceito isso deles. Eu não me incomoda isso neles. Incomoda não o que eles fazem, incomoda que eu queria mais rapidez, entendeu? Então eu me incomodo com a falta de rapidez em algumas coisas, que é diferente. Não é que eles estão me incomodando, sou eu que estou me incomodando porque eu tenho um histórico, né? Eu tenho um histórico de aceleração, tenho um histórico de me posicionar diferente. Então, eu acho que é essa coisa que eu acho que faltou um pouquinho, todo esse tipo de entendimento para as meninas que eu quero muito ouvir a Natália, que eu queria ouvir qual era o sonho dela, quero ouvir qual era o planejamento que ela fez, o que ela
que ela vai querer fazer e tudo mais. Então, vamos ver se. Deixa eu ver, acho que ela me falou. Blá, blá, blá. Vamos ver se ela consegue entrar aqui. Vamos ver se eu consigo enxergar aqui, ver se eu acho ela para ver se eu consigo colocar a Natália aqui, porque ela está mandando uma mensagem aqui. Eu acho que talvez ela consiga entrar, vamos ver. Opa, vamos ver. Não, não está aqui. Não acho a Natália. Vamos ver se eu acho ela aqui, vamos ver se eu consigo colocar. Se não, a gente vai ter uma última tentativa, senão a gente. Eu falo com ela na semana que vem. Mas agora, essa semana, a gente faz um call junto com ela já vai estar aqui no Porto, a gente senta junto e bate um papo. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? Eu não posso reclamar, o que eu tenho que reclamar talvez são coisas que venham mais de mim para eles do que eles para mim, né? Um pouco da minha história em relação à minha vinda, coisas que eu acho que deveria ser um pouco mais veloz, que deveriam andar um pouco mais fáceis. E eu tenho que entender que eles estão no tempo deles, né? Estão no tempo deles. Nós estamos num Brasil de 1980 em termos de velocidade e tudo mais. As coisas vão chegar no momento da Europa, entendeu? O momento que para eles é o que vai acontecer. Então, eu acho que assim, Érica, parabéns. Acho que a matéria foi super legal, entendeu? Claro, as meninas mostram a fragilidade delas, né? Também vai um pouco de como editam tudo isso. Eu, eu vou falar com elas e, pelo menos com a Natália, entender um pouco a posição dela em relação à matéria. Eu acho que a matéria foi super legal, no final das contas, porque muita gente fica falando só, Portugal é isso, Portugal é aquilo, Portugal é maravilhoso, porque as praias, não sei o quê. Porra, brother, quando você vai viajar, todo lugar é maravilhoso. Quando você vai de férias, todo lugar é lindo, maravilhoso, todo lugar é fácil, todo lugar é. Você volta e, quero morar aqui. Morar é outra coisa. Entendeu? Morar é outra história. Eu moro há 3 anos aqui. São outros 500, sabe? Você chegar e falar assim, não, cheguei na minha cidade, cheguei na cidade que eu moro, sabe? Passar pela mesma rua todo dia, é outra história. Férias é férias, morar é morar. Então, fica aí um aviso para quem estiver na posição e na situação daquelas meninas que estão desesperadas, arrependidas, em pânico e tudo mais, respira, olha, senta com alguém que conhece, senta com alguém que possa enxergar o problema de fora, porque eu percebo que elas estão dentro e a gente mesmo nas nossas empresas, quando você está dentro do problema, é muito mais difícil você conseguir enxergar e resolver o problema você estando dentro, com a cabeça dentro dele. É muito mais fácil quando você está de fora, que você está fresh, assim, que você olha por fora, você não está com aquela mente viciada. Então, vamos ver, eu vou bater um papo com a Natália aqui ao vivo com vocês, eu vou pôr a data depois com vocês aqui, talvez quarta ou quinta-feira. Depois me falem até os horários que vocês acham melhor. E aí a gente vai ouvir o que ela tem para falar, o que ela tem para contar, um pouco daquilo que ela contou na matéria. E aí eu vou tentar ajudar ela, mostrar para ela como é que a gente sai, como é que ela resolve isso, quais são os caminhos, porque uma coisa que ela já me falou eu já entendi. Ela falou para mim uma coisa, Marinha, por mais difícil que por mais difícil que aconteceu e tudo mais, eu ganhei muito mais vindo para cá do que se eu tivesse ficado no Brasil. Então, ela está super próspera, pelo que eu entendi. Ela é como se no Brasil. Quantas pessoas não deram certo no primeiro, segundo, terceiro job e continuaram andando? É isso, não é porque está em Portugal ou está em qualquer lugar. O problema é o seu perfil em relação ao que chamam de fracasso, né? Acho que fracasso, eu não gosto de falar de fracasso porque eu falo em aprendizados, né? A maioria dos empresários que eu conheço, se não tomou tombo tomou umas 3 vezes, aí fácil, e acertou na quarta. Então, por que ele acertou na quarta? Porque ele não ficou chorando, sentado, sem ação. Ele usou daquilo para melhorar e sair andando. E a mesma coisa chegando aqui em Portugal. Entendeu? O primeiro ano é difícil, porque é o primeiro ano que você aprende a entender a cultura do país, a cultura local, como se movimentar, como se relacionar com eles, como entender que, pô, você está aqui no norte é diferente do que está no sul, você está em Porto é diferente do que está em Lisboa, que é diferente do que está em Braga, você tem outra. No Brasil é diferente, você está no sul é uma coisa, você está em São Paulo é outra, você está no Nordeste é outra. É a mesma coisa, não muda nada. O que você faz no Brasil você tem que fazer para vir para cá, entendeu? Quando você quiser mudar. Mas que é um país maravilhoso? É um país maravilhoso.
É um país tranquilo? É um país tranquilo. É um país de você ficar rico? Não, não é um país para você ficar rico. Se você quiser ficar rico, vai para os Estados Unidos, vai para a Alemanha, vai para outro país. Aqui não é o país para ficar rico, mas aqui é o país para você conseguir viver. Se você já fez seu pé de meia, você tem um pé de meia, você vive bem, você vive muito bem, entendeu? Você não pode contar que o salário que você vai ganhar por uma recolocação e tudo mais, imagina, não vai. Você tem que, por isso que muita gente, muito português, acaba migrando para outros lugares, tipo Inglaterra e tudo mais, quando se forma na faculdade para não virar Uber, eles vão para outros lugares. Não que não tem emprego, tem, mas eles querem, pô, você vê na França, se não me engano, o salário mínimo não é 1.500, 1.800, o custo é outro, claro que é outro. Então tudo é uma relação entre o que você ganha e o que você gasta, entendeu? Aqui você gasta pouco, gasta, mas você ganha pouco. Mas, no frigir dos ovos, morar em Portugal é muito tranquilo, é um país muito bonito, é um país muito gostoso de se viver, é um país onde você tem uma beleza natural brutal, é um país tranquilo, um país que não tem explosão, guerrilha, terrorista, pelo menos até agora não tem nada disso, sabe? É um país que te dá essas oportunidades. Te dá a oportunidade de você aparecer na Forbes? Não, dificilmente. Entendeu? Então você tem que entender o que você quer da tua vida para escolher o país que você quer ir. Pode ser Portugal. Se for Portugal, eu ajudo vocês com o maior prazer. Se for qualquer outro país da Europa também, eu consigo ajudar vocês. Mas eu acho que é um pouco de você pensar e conversar com a sua família mesmo, não só sua, conversar com a sua mulher, seus filhos, porque tem que ser um negócio meio em comum acordo. Tá bom? Então, pessoal, obrigado. Para quem viu a matéria da Veja, legal, obrigado. Eu mandei o link para um monte de gente. Para quem não viu, tá na Veja Online e tá na Veja Impressa também. Eu dando um pouquinho do meu parecer em relação ao que eu acho um pouco da situação dessas meninas e não só dessas meninas que representam alguns brasileiros que estão por aqui, né? Não a maioria, porque a maioria se planejou e veio, mas tem uma outra parte que não. E vamos lá, eu vou continuar subindo. Se vocês acharem que essa matéria, falar desse assunto de migração para Portugal, de pessoas vindo e como vindo, de que jeito vindo e tudo mais, for interessante, me mande, escreve embaixo. Eu vou subir esse vídeo no YouTube, vou deixar lá, escreve embaixo, deixa o comentário de vocês. E aí eu vou aprofundando mais, entendeu? Se vocês querem falar só de empresa, a gente pode falar de empresa, pode falar. Então, quer dizer, tem um monte de coisa que acho que, um monte de assuntos que a gente passa, que a gente pode passar e pode esclarecer um pouco vocês, que é um pouco da capacitação, se você quiser vir ou se tiver alguém que quiser vir. Tá bom? Obrigado pelo domingo de vocês. Valeu super a pena estar aqui, uma horinha falando com vocês. Isso daqui dá pra ajudar a matar um pouco das saudades dos amigos aqui. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até.